de julho de 2026, ao vivo para você a partir de agora na Rádio Difusora 810 AM e ao vivo para você no Instagram, Jornal de Jundiaí, nossa televisão de Jundiaí região, é o Instagram do Jornal de Jundiaí. Na semana passada, veio, nem lembro quem é que veio aqui, falou que a TV, a preocupação da TV é só a TVT de Sorocaba, não é nossa, mas a gente tem aqui, ó, tá aí, ó, o Instagram do Jornal de Jundiaí, tem a TV para você, ao vivo no rádio, ao vivo no Instagram. A gente começa mais uma vez o Bastidores da Política e a maior prova de democracia. A corrida pelas eleições já se aproxima, 30 de julho, aí tem agosto, aí tem setembro, aí dia 4 está chegando. Os candidatos já vieram, os pré-candidatos, quase que todos, alguns não vieram por questão de agenda, falamos o nome de todos, pedimos para você votar no candidato da nossa região. E a partir de hoje, a gente começa a discutir, falar sobre política com quem entende de política, com quem tem experiência de política, quem vive a política na nossa cidade, na nossa região e sabe da necessidade e importância dessa política. Tony Araújo lá na mesa de som, Tobias Muzel Júnior na direção, Sueli Muzael, Samuel aqui nas imagens e sonoplastia e até o convidado hoje aqui, ó, vereador Romildo veio assistir, veio acompanhar Just in Time, online aqui, tá junto com a gente ao vivo. E os nossos convidados de hoje, o Gerson Sartori, que já foi vereador, presidente da Câmara, presidente do PDT, né, Gerson? E o Ferrugem, Fernando de Souza, conhecido que você fala Fernando de Souza, ninguém sabe quem é. Fala Ferrugem, a gente conhece agora presidente dos Republicanos, advogado, empresário, sempre participando ativamente da política na nossa cidade, era do PSDB muito tempo, agora está no Republicanos, conhece todo o trâmite, toda a articulação política. E é com vocês. Ah lá, e é com vocês que a gente começa aqui, esquerda e direita junto, para a gente falar dos nossos candidatos, da importância, das demandas, e você pode comentar aí no Instagram, fazer a sua pergunta, a gente vai tentar responder todo mundo. Boa tarde, Gerson, boa tarde, Ferrugem, obrigado pela companhia dos dois, pela presença nesse programa, nesse período, nessa data e nessa história tão importante para a nossa região, que é a luta de eleger deputado aqui para a nossa região. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Tamar, boa tarde a você, todos aqui, o Tobias, nome de quem já cumprimento toda a Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí, e essa imprensa maravilhosa que nos concede esse espaço maravilhoso aqui para poder debater. E meu amigo Fernando de Souza, como você diz, o Ferrugem. O Ferrugem, ó. Ex-tucano. Vem aqui, vamos ver como é que vai ser o programa. Ex-tucano. Ex-tucano agora. Boa tarde, Ferrugem, tudo bem? Boa como é que tá? tarde, Obrigado por ter Tamar. vindo, doutor. Boa tarde, Tamar. Boa tarde, a Rádio Difusora e Jornal de Jundiaí, que faz um trabalho, tem feito um trabalho excelente nesse trabalho, nessa preparação das eleições de 2026. E cumprimentar aqui meu amigo Gerson. Nós estamos de lados diferentes, lados distintos sempre, mas nunca inimigos, nunca um contra o outro. Acho que defendendo posições distintas e oferecendo duas posições para quem aí vai eleger, quem vai votar em todas as eleições. Nós não somos inimigos, nós somos adversários e defendemos projetos diferentes em alguns pontos até convergentes. E aí ele defende uma linha, eu defendo a outra e nós damos opções para o eleitor de Jundiaí e da nossa região. Essa que é a discussão e esse que é o ponto. Falar da nossa cidade, falar da nossa região, debater política exatamente até com argumentos diferentes, mas qual é o mesmo caminho? É chegar com melhorar os serviços prestados à população. Na época que você foi vereador, Gerson, você era presidente de partido, era do PSDB, então, né? Já teve vocês participaram de processo político juntos, cada um aí do seu lado, não é isso? Não sei. Quanto tempo você está na política até hoje? A primeira participação minha foi em 2009. Tá aí. 2009, já atuava na política, mas a primeira participação foi em 2009 e cheguei a terminar a gestão do ex-prefeito Miguel Haddad como secretário de Assuntos Parlamentares. Quando nós saímos, o Gerson foi eleito vereador e eu, no papel de oposição, frequentava todas as sessões legislativas da casa e o Gerson, como presidente da casa, nunca ofereceu qualquer resistência ao meu trabalho, mesmo sabendo que era uma oposição ao trabalho que ele fazia. E aí, Gerson, é isso aí, né? Já tiveram um período de vivência política aí nessas discussões diferentes, mas a vivência mesmo, a experiência. Sim, a gente vem aí, pouco antes do Fernando, ele é mais velho que eu, mas na política eu comecei mais jovem. Então, já desde 1992 eu participo da política. Você sabe que eu me filiei em 92 aqui em Jundiaí, quem fez a primeira assinatura da minha ficha foi
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Vindo hoje aqui direita e esquerda, Tobias, ontem, coincidentemente, eu encontrei lá no Pirana a doutora Silvana, lembra, doutora Silvana? Foi vereadora, né? Vereadora comigo de 2005 a 2008. O Pirana está frequentado por políticos. Há uns 15 dias atrás, encontrei o Pedro lá. Não tinha decidido se ia ser candidato, não ia ainda. Ontem, eu encontrei a Silvana. É um local que dá para encontrar político. Começar a tomar café lá, né, Tobias? Deve ter voto lá, né? Deve ter voto lá no Pirana. Mas vamos lá. O programa aqui, o objetivo do programa aqui é exatamente eu acompanhando também política como vocês, e nas ruas, né, Tobias, junto com o Jornal de Jundiaí, junto com a Rádio Difusora, na campanha mesmo, literalmente, a gente vê, vocês são testemunhas. Todos os nossos candidatos, de direita ou de esquerda, estão pedindo, por favor, vamos votar. Esse é um discurso do político, vamos votar nos candidatos da nossa região. Até quando a gente vai ter que pedir isso? Esse ano, eu me sinto mais feliz que a lista está menor, né, Gerson e Ferrugem? Não tem mais os famosos, e quem sabe o pessoal começa a entender que é importante votar no nosso aqui. Mas veio uma coisa aqui agora, né, para ver como tem condição. Em 2002, nós elegemos doutor André Benassi e Ari Fossi, pelo PSDB, Isso. e Mauro Menucchi e Durval Orlato, pelo PT. Olha aí. Então tem voto aqui na Mauro cidade. Menucchi, Durval Orlato e... Quanto mais na região. Se tem voto aqui na cidade, ele elegeu já. E de direita e de esquerda, né? Tinha Então, tempo os dois públicos. Nós estamos falando em 4 deputados. É Olha isso se aí. hoje nós tivéssemos 4 deputados. A diferença que seria a cidade. Fala mais perto do microfone, Fernando. O pessoal vem aqui e fala, a gente fala com prefeitos, ex-prefeitos, pré-candidatos, mas a média entre deputado estadual e federal é 50 milhões por ano, então 200 milhões em 4 anos, é isso? São mais ou menos esses os números de um deputado e um federal e um estadual? Isso só de emenda, né? De emenda, só de emenda. Se for um deputado bom, ou daqueles deputados... Vou falar do que eu sempre gostei do trabalho dele, fui vereador de oposição quando ele era prefeito, o Ari Fossi. Se é um deputado, que nem o Ari Fossi, que fica lá toda hora pedindo para o governador, preciso de escola, preciso de unidade de saúde, e assim o federal a mesma coisa, imagina quantos projetos. Você sabe que o governador Mário Covas, o saudoso Mário Covas, veio fazer a inauguração aqui no Nicolino de Luca, era uma quadra, um campeonato, e o Ari Fossi era deputado. Sim. O helicóptero desceu, eu junto, acompanhando o Ari Fossi, e antes da bom dia, boa tarde, governador, ele já estava com aquela lista. Aí o governador já disse, já veio aí o Ari Fossi, não fala nem bom dia, já tem pedido. Eu falei, é isso mesmo, tem pedido para minha cidade, estamos precisando disso. Ele já fazia o pedido antes de falar bom dia. E é esse, deputado atuante. Atuante, O né? Gerson falou, não é só a emenda, é a representatividade da cidade na Assembleia, junto ao governo do Estado. Que está vindo de coisa, o Romildo está aí, sabe disso. Tem o pessoal aqui do PT, a Mariana, o deputado Kiko. Ou vocês acham que o terminal lá do Novo Horizonte caiu do céu? Não caiu do céu. Isso está vindo de projetos do governo federal, porque tem gente conversando. É do PAC esse ou não? É do PAC. É do PAC. Então tem muita coisa acontecendo em Jundiaí, de novo, né? Já no passado, quando no outro governo do Lula, teve 72 milhões, que foi o maior investimento da história até aquela época, que foi para uma série de coisas. Quando surgiu o PAC, através da Caixa Federal, João Garcia, todo esse pessoal. E agora, de novo, viu, Fernando? Está vindo muita verba, muito projeto. E só não vem mais, porque parece que o prefeito tem medo do Lula. E é uma questão de instituição, não é uma questão de direita ou de esquerda. Aí a gente começa a divergência. Na minha opinião, só não vem mais porque é um erro na distribuição de tributo no Brasil. É muito dinheiro concentrado na mão do governo central, e aí ele define aonde vai. Acho que assim, a vida acontece nos municípios. Então, as pessoas... Então, eu entendo, mas esse poder do governo federal não pode tem que ter tropezar, projeto. porque aí é independente da questão partidária, é independente do prefeito. Isso Então, depende se o prefeito quer. gosta ou não gosta, se é da bandeira do prefeito ou não. Se o recurso está na cidade, é da gestão dele, ele tem lei de responsabilidade fiscal, aliás, uma legislação, uma das melhores legislações, uma das mais modernas até hoje, na época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mas por causa das questões políticas. As questões políticas atrapalham a administração. Precisa separar campanha eleitoral de gestão. Campanha eleitoral, você tem adversário, você tem... Temos convergência, porque Vamos tem lá. que separar mesmo. E é questão política mesmo. E o prefeito não quer por questão política. Veja aquele prefeito lá de Cuiabá, aquele careca, o Brunini lá, ele não quer a ambulância do SAMU porque ela vem do governo federal. E aqui, queria fazer lá o centro esportivo lá no Novo Horizonte e não quer fazer, porque senão vai ser um deputado aqui da região do PT que está mandando a emenda, o prefeito não quer. Fica segurando, tem medo porque ele acha que vermelho é diferente de azul, de rosa, que a minha camisa hoje é rosa.
Então tem isso. Eu sei que é muito dinheiro, que tem que mudar. O Montoro já Precisa falava mudar. que tem que distribuir. Mas quando você tem e fica segurando o dinheiro lá, porque os prefeitos não querem fazer projeto, não querem fazer andar coisa, aí é diferente. Diferente de outros prefeitos, outras gestões, seja lá quem fosse. Mas Eu falei isso aí- que o Arifosse isso- veio aqui, o Arifosse não era do PSDB? Sim, E o PSDB não era o maior adversário do PT? sim. A gente estava na boca da eleição aqui, eu era candidato a prefeito pelo PT, o Miguel Haddad pelo PSDB, o Pedro pelo PCdoB, então tinha dois da esquerda, e o Lula mandou 72 milhões para o Ari. Agora, Então não é nada a ver com política. É questão da cidade mesmo, mas tem que querer, né? Fernando? Não, eu continuo achando assim, o presidente mandar o recurso é um excesso de poder que ele tem na mão hoje, que ele destina para onde vai. Então- Se nós conseguíssemos ter uma divisão, como o André Montoro dizia, mas não é nem igualitária, é equitativa. Se nós conseguimos ter uma distribuição do recurso mais equitativa, de acordo com aquilo que se produz, com as demandas de cada região, nós teríamos, sim, uma atenção ao Pacto Federativo, com a transferência de Esse é recursos o pacto, é isso aí. com a transferência de recursos para os municípios e estados que arrecadam menos, mas isso feito na gestão estadual e federal. É muito poder no presidente da República que nós descuidamos e hoje o grande poder ficou no Congresso. Nem o presidente da República mais tem esse poder. Então nós precisamos mudar o sistema político do Brasil. Essa mudança mora onde? Na Câmara Federal? Porque quem é que vai Câmara discutir Federal. isso? É o político, então. Aí a Câmara Federal são os deputados. A gente perdeu muito 2015, 2016, que aí veio Eduardo Cunha, Arthur Lira. Aí esse pessoal pegou o presidente fraco na frente, e aí eles dominaram, a gente sabe como que é isso na política, dominaram Sim. e pegaram as emendas. Só que isso agora está acontecendo, aqui no governo do Estado aqui também. É muita emenda, porque o executivo, ou seja, o municipal, o estadual, o federal, que é cobrado. E aí o dinheiro está na mão dos deputados. Então, mas para E aí os criar. caras ficam pagando show. E você precisa de unidade de saúde e os caras estão fazendo o Hélice Safadão e aí por diante. Anitta. Então, Para você. cidade com 2 mil habitantes. Você pagando criar $1 essa milhão de equidade, Fernando e Jéssica, você criar essa equidade, esse equilíbrio financeiro, a maior distribuição, a maior produção está no município e a maior arrecadação fica no governo federal, mora nos deputados. Então é o seguinte, quando você tem a maior bancada de deputado de esquerda ou de direita, Aí você ajuda. então ajuda, mas aí, independente da bandeira, da bancada, se é esquerda, se é de qual partido, Cara, mudar. precisaria ter uns caras que falam, ó, a gente precisa mudar isso. Esse pacto federativo tem que surgir. Por quê? Eu concordo com o Fernando no seguinte, aí o deputado, o prefeito, o vereador tem que ir lá pedir, pelo amor de Deus, porque o dinheiro está lá. Quando o presidente, seja quem for, libera o dinheiro, liberou, mas tem que liberar, é nosso. Então, mas você percebe, Não é? não sei se o Gerson concorda comigo, você percebe que nós regredimos nesse ponto pelo seguinte, Ficou amarrado, né? então, não é só isso, você veja só, nós tínhamos uma oposição, PT e PSDB, era oposição, mas a polarização não chegava ao ponto de prejudicar o município. Isso. Entendeu? Hoje a polarização ficou tão ruim para a cidade, ficou tão ruim para a vida das pessoas, que virou torcida. É porque virou política e esporte clube. Hoje nós não discutimos mais projetos, hoje nós discutimos pessoas. Isso aí. Isso que o Fernando está falando, essa briga era para ver quem tinha a melhor proposta. Exatamente. Era para ver quem. Hoje não tem mais proposta. Hoje discute-se nome. Virou. Você ia discutir Só é reforma da nome. Previdência. A gente reunia aqui o movimento sindical, as pessoas iam no escritório do doutor André Benassi, ele recebia, a gente discutia, e ele colocava Agora- o argumento dele, a gente colocava o nosso, até chegar no denominador, e ele levava a proposta da cidade depois lá para Brasília. Ele levava Porque o que conversei aconteceu? com o movimento de Jundiaí, assim assado. Virou- A gente tinha com quem conversar. Depois com o Miguel Haddad, a gente tinha com quem conversar. Quando estava Pedro e Ari na Assembleia Legislativa, ou o próprio Luiz Fernando, quando era deputado federal, a gente tinha com quem conversar. Hoje a gente não tem. Mas virou política esporte clube. Se você sabe que tem um detalhe, com 42 anos já na profissão, eu sempre falei, desde a época daquela turma que tinha aquele grupo que era o El Chan, eu quase perdi emprego quando eu falei que aquilo não era para colocar na casa da família, na casa das pessoas. Aí depois eu falava que o filho não é para chamar o pai e a mãe de você, de senhor e senhora, quase perdi emprego. A culpa disso que está acontecendo na política, essa polarização, foi a segmentação também, não foi? Começou a segmentar muito, ninguém viu nada, ninguém percebeu, quando na verdade a discussão tinha que ser produtiva, a discussão tinha que ser, vocês tiveram bastante discussão aqui na Câmara Municipal, vamos falar de Jundiaí, tiveram muita discussão que era em prol do município. Sim. Hoje, eu vou dizer o seguinte, há 42 anos, se eu falo que eu sou
primeiro é Deus, a gente sempre... Eu sou família e Deus. Aí o cara fala assim, Bolsonaro, vai dormir, pô. Não tem nada a ver, nem conhecia Bolsonaro. Então, politizaram, tematizaram, policiaram, não, mas nem esquerda nem direita. Aí você politiza, aí virou Política Esporte Clube, que sai dessa discussão que vocês estão fazendo aqui, que é o Pacto Federativo, por exemplo. Fui vereador na última legislatura da base do Pedro Bigardi. Nós fizemos 4 vereadores. Luiz Fernando fez 15. O Fernando ia lá sempre que tinha os 3 vereadores lá do PSDB. Tinha o Gustavo, o Tico... E o Rafael. O Rafael, o grande Rafael. Era bancada nossa. Então ele estava lá acompanhando. Memória boa, Ferrugem. E nós fazíamos um exercício de debater, de discutir, de convencer. Pensa que era fácil convencer o Tico? Não era fácil. Mas você tinha, ele tentava convencer daqui, de lá. Então existia uma discussão sobre o projeto. Ele defendia uma coisa, ele defendia outra, até chegar num consenso. Agora virou um negócio estranho que as pessoas só discutem se é gênero... Então, segmentou, segregou a sociedade. Que professor é não sei o que lá, e ficam pondo um mostão, e... É um negócio... Uma discussão que não vai a lugar nenhum. O que eu sentia... não gera um emprego, não gera uma vaga de leito no hospital, uma classe, uma vaga na creche, uniforme escolar, sei lá hora que anda, uniforme, né? Não sei. Mas não acontece nada. O que eu percebi é que, mesmo existindo divergência, eu acompanhava essas discussões de perto, pela bancada, e na época o Gerson conduzia a Câmara como presidente, é que não havia divergência no que era bom para a cidade. O Romildo está aqui, o Romildo era vereador também, acho que foi naquele ano, naquela primeira gestão sua, né, primeiro mandato seu, primeira legislatura, não existia divergência naquilo que era bom para a cidade. Existia divergência naquilo que vinha, inclusive, com essas pautas já segmentadas de direita, só atrapalha o desenvolvimento. Aquelas discussões ideológicas que não têm cabimento, que precisa aumentar o salário de todo mundo e reduzir o imposto onde a conta não fecha. É simples. Quem está em casa sabe. Vamos aumentar todos os seus gastos e diminuir o seu salário. Resolve o seu problema? De ninguém. E é isso que essas discussões que nós tínhamos. Nós tínhamos a discussão sobre financiamento público de campanha, nós sempre fomos contrários. Na época, o PT era a favor. Nós éramos favoráveis à reeleição. Na época, o PT era a favor. Hoje até nós reconhecemos, o próprio Fernando Henrique Cardoso reconheceu que foi um erro. Agora não mais. Mas enquanto estava na sua plena lucidez, para mim, um dos últimos estadistas que o Brasil conheceu... Era outro jogo. Um dos últimos estadistas que o Brasil conheceu, da era contemporânea, ele reconheceu. Eu acho que não fui bem com relação à reeleição. Mas nós defendíamos a reeleição, nós defendíamos o financiamento privado de campanha. Se todo o problema fosse esse, estava tranquilo. Mas eram essas as nossas discussões, as nossas divergências no plano nacional. E no plano municipal era o que era bom para a cidade. E isso funcionou. Olha a Jundiaí da década de 80, olha a Jundiaí de hoje. O quanto evoluiu nesse formato. Então esse formato precisa continuar. Nós temos que parar com essa polarização, nós temos que parar com essa divisão. Entendeu? E eu fico muito feliz de vir aqui hoje como presidente dos Republicanos e ver na página do presidente nacional, deputado federal Marcos Pereira, dizer: nós ficaremos isentos nessa discussão, porque eu não posso escolher entre A e B, se isso nós já testamos e para nós não é a solução do país. Aliás, o Marcos Pereira vem aí, né, Tubi? Vai passar por aqui, Tubi? O Marcos Pereira vem na semana que vem? Sexta-feira o presidente nacional do Republicanos estará aqui com a gente. Verano, vem junto, vem aí, Ferrugem. Vem também. Vamos dar uma palhinha, vem dar uma palhinha pro Marcos Pereira aí. Estamos acompanhando a visita dele em Jundiaí. Vem Jundiaí, vem na região. Tenho olhado por Jundiaí desde que nós assumimos o compromisso de conduzir o diretório municipal. Isso é importante, o Gerson sabe disso. Ele sempre também esteve na presidência, na direção partidária. É importante você ter dentro do seu partido um presidente estadual, um presidente nacional que olha para o seu município com singularidade. Já enviou emendas, já enviou recurso. Está morando em Vinhedo aqui, né? Mora em Vinhedo, conhece a cidade, conhece as nossas demandas. Já temos outros projetos. Ele vem na sexta-feira e pode ter certeza, terão novidades e teremos mais do deputado Marcos Pereira para Jundiaí. Deixa eu dizer, essa coisa que você falou, e hoje as pessoas sabem pouco quem votou, né? Não lembra, a última eleição não lembra. Márcio França agora está pegando e dando R$50 para quem falar o nome dos 3 senadores que... Porque 99% não sabe quem votou. Não sabe quem são os senadores de São Paulo. E eu sou da época que você tinha Zé Serra, Aloysio Mercadante, você tinha uma... Agora você tem o homem lá que está no mundo da Lua, lá, o astronauta. Só para lembrar que tem.
Ninguém sabe quem são os senadores, porque não tem. O Senado é importante, é uma casa importante. Então, mas aí o envolvimento do eleitor teve é fundamental. Era Fernando Henrique e Mário Covas, o senador. Olha só, Mário Covas e Fernando Henrique. Olha o peso que o Estado de São Paulo tinha. Agora nós não sabemos nem quem são os senadores. Vocês, como presidente partidário. Porque está nessa discussão. Agora, você não acha, Gerson Itamar, vocês não entendem que isso é um pouco do reflexo das redes sociais? Porque você vê a votação das pessoas que são conhecidas nas redes sociais sempre acima, independente de proposta. Nós estamos votando naquele que se destaca. No Eu sempre falei, não pode ser mais bonito, mais simpático, mais famoso. Ontem eu vi aquele Nicolas numa reunião com os empresários. Cara, que vergonha que esse cara passou. Os caras fazem uma pergunta se é abacaxi, ele está falando de abóbora, ele não sabe o que ele está falando, porque ele não conhece. E em vez de estudar, porque ele é um jovem, inteligente, a gente vê a capacidade dele na rede social. Mas ele tem que se aprofundar. Por que ele não aprofundar. vai estudar o que está acontecendo lá para não falar bobagem? Não, ele só fica preocupado com a lacração. Você olha para a Câmara Federal hoje, você vê os deputados tudo com o celular assim apontando e fazendo imagem do que eles estão falando. E não estão preocupados com a proposta e estudar o que está acontecendo. E aí a mentira reina, né? Para um lado, para o outro. Aí ao invés de fazer proposta, o nego vê qual é a mentira que vai fazer mais sucesso e começa a contar. Então você concorda comigo que a rede social está atrapalhando hoje? Hoje está atrapalhando. Você não acha, Itamar? Eu entrevistando o entrevistador. E era. Você não acha, Itamar? Qual a sua opinião, Itamar? E o que era para ser produtivo é a ferramenta. Dele, viu, Tobias? A ferramenta foi construída para a gente utilizar da melhor maneira possível. Assim como foi quando inventou o avião. Né? O avião era para transporte, aí foi para a guerra, não era. A ferramenta social é para ajudar. Aí você vê, pelo menos a gente vê na própria ferramenta do Instagram, então, TikTok, você vê na Europa, você vê na China, os jovens aprendendo a estudar, fazendo curso, e no Brasil, dancinha. Agora tem um negócio de inflamar a aula, você é tudo povo de retardado, que é isso? Eu vi aqui em Jundiaí, né? Desde criança, Ibis Cruz, Valmor, Pedro Fávaro, André Benassi. Todos os nomes que ele está falando têm obra, é a história da cidade. André Benassi, Ari Fossi, Miguel Haddad, Pedro Bigardi, Luiz Fernando. Olha o tamanho dos prefeitos. Bons prefeitos. Para não falar do daqui, vou falar do de Sorocaba. Aí o cara fica pulando no buraco lá e tem 90% do voto. Então. Foi até preso e tem 90% Manga, do voto. Então, mas aí a educação... o PSDB fez... Mas o PSDB fez isso, acho que na época do Miguel, eu não sei se o PDT fez. O partido expulsou ele. É um popstar. Eu não sei qual partido fez isso, mas o PSDB tinha feito a escola é uma escola aí, política, né, para os jovens e tal, tem que ter. O PSDB tinha um Instituto Teotônio Vilela. Isso. Hoje os republicanos têm uma universidade federal, é o único partido que tem uma universidade. Fundação Republicana Brasileira, que a Renata Sênia, presidente, está afastada porque é candidata. E eu tenho certeza que também dentro da esquerda, não conheço a fundo, mas tenho certeza que também eles têm os institutos, que têm a formação política, porque uma das principais funções do partido é formar político. É trazer as pessoas para que se interessem pela política, tenham a formação, e aquilo que o Gerson falou, vai discutir, saiba do que está falando. Então, aí o político... Então, eu ia perguntar para vocês o seguinte, como presidente partidários, para a campanha municipal, para vereador, agora para deputado estadual federal, não cabe a vocês esse compromisso de tentar passar isso que a gente está discutindo aqui para o candidato, meu amigo, a sua atuação lá vai ser assim, assim, assim. Porque senão o cara ganha o mandato e entra nesse bolo. Tudo que a gente queria e que é bacana de ver é quando você vai discutir a cidade e o cara não fica falando bobagem. Ele sabe que tem lá 5 bilhões de orçamento, metade disso já está comprometido, aí você tem a outra metade. Vamos ao pior? Posso falar o pior? Eu não vou falar nome hoje. Hoje eu não vou falar, mas depois eu vou falar. Tem um camarada... porque não dá. Vou falar? Tem um camarada aí, exatamente no momento que a gente está vivendo isso, fazendo videozinho. Você sabe de onde vem o orçamento da cidade? O orçamento da cidade vem do pagamento de imposto. E esse orçamento na prefeitura, ele está tratando as pessoas como primários. A gente já sabe disso faz tempo. O camarada assumiu o mandato, está com o mandato e está fazendo historinha. Sabe, é empresário, um cara que gera emprego, gera renda, é um cara que contribui para a cidade. Será que eu preciso falar o nome? Agora ficar fazendo videozinho para ensinar a população como é que usa o dinheiro, como é que a prefeitura funciona. Ó, meu amigo, você sabe como a prefeitura funciona e sempre soube que o povo sabe. Como deveria funcionar, né? Ou como deveria. A gente acha que a prefeitura tem que fazer licitação, tem que aprovar
Tudo isso. E quando começa a fazer diferente, é preocupante. A gente tem que ficar aí. A licitação, o Pacto Federativo é uma coisa, a licitação é outro problema, hein? O vereador Romildo está aqui, né? E a Câmara Municipal, se não olhar isso aí, vai ter problema a Câmara e vai ter problema a Prefeitura. Mas, ô Gerson... Porque tem coisa aí... Fernando já foi diretor jurídico da Prefeitura, ele sabe que tem o Tribunal de Contas. A seriedade da contratação pública, ela é muito maior. Ela bate no Tribunal de Contas e no Ministério Público, não bate? Independente disso, você está cuidando de dinheiro público. Dinheiro não é seu. Tem que ser justificado, né? Da população. Então você precisa ter cautela, você precisa ter cuidado, você precisa ter zelo. Tem normas para isso. Então, tem responsabilidade para isso. Tem que ter eficiência, tem que ter economicidade, tem que ter legalidade. Então, nós temos parâmetros para que a coisa seja feita de forma a não prejudicar a contratação. Mas, na prática, nem sempre funciona bem. E aí entra o Poder Legislativo, o Ministério Público e a população. A população também tem que fiscalizar. E nós não estamos mais fiscalizando. Nós estamos mais envolvidos na política do que no passado. Eu vejo a sociedade se envolvendo mais, mas para discutir nomes e não projetos. Eu estou discutindo 2 nomes para presidente da República, só que vê. Um domina 40 e tantos por cento, o outro domina os outros 40 e tantos por cento, ou seja, não tem mais espaço nem para discussão. Tem esses dois. Virou política, futebol clube. E eu até agora não ouvi ninguém dizer o que vai fazer com a economia, para que lado vai a economia. Eu até agora não ouvi ninguém dizer o que nós vamos fazer com esse problema que nós vivemos hoje no Brasil, do endividamento das pessoas, desses juros altos. Nós estamos pagando um dos juros mais altos do mundo. O cartão de crédito é o maior vilão do brasileiro. Isso tudo demonstra isso já. Por que ele é o maior vilão? Porque você paga imposto na sua renda. Aí você pega o seu salário, você vai no mercado, você paga imposto em tudo que você compra. É imposto sobre imposto. É o efeito cascata do imposto. E volta de novo na Câmara Federal, né? Porque você manda uma proposta séria lá, a hora que chega, os caras põem jabuti daqui, jabuti de lá, então, e destrói a coisa. Eu falei essa coisa da licitação aí, porque eu fui vereador com o prefeito. E aí eu sempre pergunto, o que o vereador aguerrido Gustavo Martinelli ia falar para o prefeito Gustavo Martinelli? Porque quando o Gustavo era vereador, ele foi um dos vereadores mais ativos na fiscalização. Ele deu trabalho pra caramba. Muito na fiscalização, era a coxinha do frango, era pé de alface, tudo era problema para ele. Agora ele está fazendo contrato do lixo de 70 milhões sem licitação. Uniforme, nós estamos no mês de julho e ainda não entregou. Então eu posso falar tudo isso aqui à muita vontade, porque eu fui vereador com ele e eu sei como era. Agora eu não sei o que ele pensa como prefeito, parece que mudou. E a pergunta à Câmara Municipal? A Câmara Municipal também quieta, né? O que os 19 vereadores estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? A Câmara Municipal está quieta demais. É papel. Aí tem bastante candidato lá. Então, aí é que o negócio fica... Porque, assim, legitimamente, o vereador é eleito para fiscalizar, criar projetos sem onerar a população, não é isso? Fundamentalmente isso. E tem uma coisa que eu sempre fui contra. Não deveria nunca desistir, viu, Romildo? Nunca. Vereador da base do prefeito e vereador contra. Não tem que existir isso. Vereador é pró-município. Não interessa quem é o prefeito e nem quem é o partido. Partindo do pressuposto que você vai fiscalizar e ajudar a cidade, amigo? Mas, ô Gerson, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes você é obrigado a fazer uma licitação, uma contratação emergencial. Esse é o ponto que eu queria falar. Muitas vezes você é obrigado a fazer uma contratação emergencial porque a solicitação está sendo manipulada pelos empresários, por interesse político. Mas mais do que você isso, percebe muitas vezes que eu não vou aqui defender o prefeito, eu não tenho procuração para isso, não é meu papel. Por enquanto, né? Não tenho procuração para isso. Eu defendi o Gustavo muitos anos, defendi o prefeito Gustavo muitos anos, ele foi vereador pelo meu partido, um garoto brilhante. Eu digo que fiz oposição a ele na campanha, mas não tinha coragem de falar mal dele, nunca tinha coragem de falar. Aliás, não falo mal de ninguém, fui oposição ao Pedro, não falava mal do Pedro. Não vou falar mal. Agora, nós temos que fazer crítica administrativa. Isso. E muitas vezes o material não chega, o uniforme não chega, porque existe uma briga de bastidores, de impugnação de licitação. Em vários municípios. Exatamente. Itupeva não está entregando também. Você olhar... O Cavalinho lá, aliás, o Cavalinho está capengando lá em Itupeva. E lá eu ouvi dizer também que tem ali apontador de lápis a R$40. Veio aqui o Duzinho, veio aqui no programa. Então veja só, nós precisamos... Uma gestão que trocou já 12, 13 secretários em um ano. Mas o prefeito beijou o vice e agora eles estão de cara virada. Não, peraí, duas coisas importantes. Peraí, uma coisa é o Pacto Federativo, a outra coisa é a licitação no seguinte sentido.
a burocracia é grande. O Lula, quando ganhou a eleição pela primeira vez, a primeira reclamação dele foi: o Brasil é muito burocrático, Sim, é a gente verdade. não consegue fazer as coisas. E aí tem que ter Então, por que habilidade, Brasília não muda essa burocracia? Por que não tem que ter regionaliza a secretário, licitação? Tem que ter licitação, porque senão já viu. Tem que A licitação para o Estado de São Paulo, mas a licitação para o Estado de São Paulo tem que ser no Estado de São Paulo. Aí um cara de Minas, e acontece isso, Bis, o cara de Minas ganha o serviço, não tem qualidade, faz o menor preço, só dá dor de cabeça para o município, o prefeito não sofre. permite, Aí você tem que- Camargo. Mas quem que muda essa legislação? Você tem que me perguntar para os prefeitos, né? Não estou falando daqui de maneira Todos, geral. o sofrimento por que é que veio geral. o cara de Minas? Ou será que o cara de Minas apoiava por quê para prefeito, né? Tem bastante Vem de coisa. tudo pra- quanto é estado. Aí ele perguntar. chegou aonde eu queria. Aí é que tá. O melhor preço ganha para fazer um uniforme da cidade, mas não foi o cara que apoiou. E aí tem que impugnar, aí tem que parar. Quer dizer, são os interesses de quem que estão sendo defendidos? Do aluno? Ou do empresário que botou dinheiro na campanha? Como é que amarra isso? Então, assim, nós precisamos olhar para essas questões. E tem que ter licitação, tem que ter a concorrência. E, na minha opinião, Itamar, não tem que ter. O cara pode ser do Rio Grande do Sul, o cara pode ser do Nordeste. Se ele tiver o melhor preço, a melhor qualidade e entregar no prazo, tá resolvido. Tá bom. Mas aí ganha o cara Tá do bom, Rio mas Grande do Sul, a conta não ganha fecha, o cara, Pedro. ganha o cara do Rio Grande do Sul, mas não foi o cara que ajudou na campanha. Na cidade X, na cidade Y. Aí vem a impugnação. E aí trava tudo no Tribunal de Aí Contas. sai a licitação, segundo, terceiro, quarto impugna. Aí o povo vai pagando essa conta, porque o serviço não Isso. sai, né? Aí chega o frio, mas não chega o uniforme de Mas frio. quem Chega é a o calor, culpa não chega disso? o uniforme de calor. Onde começa isso? Antes da eleição. Você não faz compromisso, Sim. você faz eleição pro povo. E a- Se eu não tiver compromisso com ninguém, eu faço a licitação e libero. E aqui Aí tá- não eu tô falando de um político só, de todos. Aqui está Eu tô bagunçado, errado. aqui tá Aí bagunçado você- no começo. Quando começou. O Luiz Fernando deixou o São Vicente, segundo ele, e a cidade, né? Porque ele tinha 80% de aprovação, estava nos cascos. O Fernando estava no governo, então todo mundo elogiando. O secretário de saúde, que era super competente, o Tiago, estava indo bem. Mudou o prefeito entrou e falou que o São Vicente estava quebrado, que tinha que mudar tudo. Foi isso. Então já começou ali, já mudou o primeiro secretário de saúde ali. Aí pôs um diretor no São Vicente e já trocou também, já foi 2 ou 3. Porque tinha um diretor que parece que era mais ligado ao outro governo, mas ele era vice do outro governo. Era só chegar, ó, você respondia para o Luiz, agora você responde para mim. Fernando, você respondia para o Luiz, só que quebrou ali. Aí daqui a pouco pega a serviço público, estava indo bem. O Galdino, o cara da cidade, também estava indo bem, já mudou. E cada um desses que já vai mudando, tem um processo que já estava tocando, É interrupção de contrato. aí A origem. interrompe o processo e não tem credibilidade. Mas perde a credibilidade no mercado. Agora isso é um reflexo dessa cisão muito prejudicial Isso. de isso que eu prefeito e vice. Sim. Eu acho que o falo. momento, O ponto de partida momento de nessa. discutir Eu prefeito e achava que ia vice, durar um ano, mas durou 6 o meses. momento de discutir prefeito e vice é antes da eleição. Se você não tem Pronto. compatibilidade de projetos, se você não se identifica, tem que ser definido antes de protocolar Acabou. a chapa. Acabou aí, ó. Acabou aí. É Entendeu? isso aí. Agora, vocês precisam sentar e conversar. Ô- Prefeito e vice-prefeito, vocês precisam sentar e conversar. A Eu- cidade escolheu vocês e precisa de vocês. Agora, peraí, Gerson. Você vê, olha como começou isso aí, né? Pedro sai em 2016, aí entra Luiz com o Pacheco, parece. Pedro não perdeu com a máquina na mão também, né? Luiz e Pacheco. Aí já não foi mais o Pacheco. O Gustavo falou que a prefeitura tinha um balcão de negócio. Aí ele virou vice. Aí esqueceu o balcão de negócio. Passou mais 4 anos, ele brigou com o prefeito, que ele era vice, e agora virou prefeito. Entrou de prefeito, já brigou com 6 meses, brigou com o vice. Então aí, Você percebe que é cara tá histórico? criando confusão. Você Não? percebe que é histórico? Olha, veja só. Desde 2016 ele Luiz tá Fernando brigando. teve como primeiro vice Dr. Pacheco. Pachecão. Quem disputou a eleição com o Luiz Fernando em 2020? O próprio Dr. Pacheco. Depois o Luiz Fernando teve o Gustavo Martinelli de vice em 2020. Quem disputou a eleição com o indicado do Luiz Fernando? O próprio Gustavo Martinelli. Então, Se você regredir um pouquinho mais. aquela união, aquela hegemonia de ideias que tinha quando Ó, André Benassi escolhia o seu vice, Miguel Haddad, Miguel Haddad escolheu seu vice, que é o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Veja onde houve a quebra, eu entendi. Primeiro Ari Mas Forte. nós tivemos o Ari Fosse Mas nesse teve o meio Ari, tempo. né? Nós tivemos esse Teve o Ari, meio. teve o Nós Ari. tivemos nesse meio tempo o Ari Fosse, Teve o Ari de vice. que é. colocou. O Ari foi vice, foi prefeito. Depois nós tivemos o Juca, que foi vice e não foi Isso, prefeito. exato, o Juca, saudoso Porque Juca. a composição, na ocasião, não era para esse caminho. Então, veja, não é uma.
não é um degrau, não é uma escada. Eu sou prefeito, eu sou vereador, eu sou vice, eu sou prefeito. Não é isso, isso não é lógica. É um momento, né, que vai dizer a competência, vocação. São vocações distintas. Eu acho, e concordo com o Gerson, que um dos melhores deputados que a nossa região já teve foi o Ari Fossa. Prefeito Um dos melhores. Prefeito, eu já acho que o Miguel foi melhor que ele. Não estou falando quem foi melhor. Não, eu estou dizendo... Aquele foi um dos melhores deputados. Você está falando um dos melhores prefeitos. Não, melhor deputado. Um dos melhores deputados. Aí, e prefeito ele foi bom também. Prefeito ele foi muito bem, mas eu acho que o Miguel, por exemplo, foi muito melhor. Por quê? O Miguel foi realizador. Executivo é diferente de legislativo. Executivo é diferente de legislativo. Tem gente que tem vocação para o legislativo, tem gente que tem vocação para o executivo. É óbvio que quem está em um conhece, ou pelo menos era para conhecer, o que precisa fazer no outro. Deixa eu dizer uma coisa. Até porque se não conhecer, não tem como fiscalizar, né? Então, eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara quando o Ari Fossa foi prefeito. E aí eu tenho que fazer justiça aqui. Que ele zerou todas as dívidas da prefeitura. Todas. Quem era o secretário de Finanças dele? José Antônio Parimoschi? Nessa época, se você for pegar na Câmara Municipal, nessa época, se você for pegar na Câmara Municipal, você Romilton está gostando. Romilton está assistindo, está gostando. Você está vendo no Instagram. Olha o que eu falei Olha o que eu falei na época. Se um dia eu for prefeito da cidade de Jundiaí, infelizmente não aconteceu, fui candidato em 2008 e perdi. Se um dia eu for prefeito de Jundiaí, eu gostaria de ter você, Zé Antônio Parimoschi, como meu secretário de Finanças. Muito bom. Eu falei falei isso para ele em 2005. Esse é o reconhecimento. Em 2005. Então, o que eu falei... E é pela qualidade que ele tem. Lógico que tem. Gerson, veja a linha de raciocínio do Gerson, que bacana. Ele só não é prefeito hoje porque se filiou no PL e foi pular a amarelinha em vez de mostrar toda a capacidade que ele tem. Olha o raciocínio do Gerson. Se tivesse ficado no PSDB, tinha ganho no primeiro turno. Às vezes a gente converge, tá vendo? Então. Aí, ó. Aí nem toca o sino aqui. Se tivesse ficado no PSDB, se tivesse ido para um partido como Republicanos... Aí não sei, mas se tivesse ficado no PSDB, ia ganhar no PSB. Falava, por que não vai para o PSB do Alckmin? Porque essa polarização é ruim, é tóxica. Era tudo tocando junto. Você acha que o Alckmin é um cara de esquerda? Claro que não. O Alckmin é um cara democrático. Ó. Aliás, você viu? Você chegou Agora, você acha que esses caras que foram para o PL por oportunismo? Para que ir para o PL? O jundiaense, na sua grande maioria, é tucano. O Jundiaí se acostumou a votar 45 ou no 13 no PT. E estava bem, né? Estava tudo bem. O 13 acho que eles nunca votaram, não. Eu não lembro do prefeito do PT. Você lembra? É a mesma coisa. O Pedro estava no PCdoB. Estava no PCdoB. Agora, verdade, o 13 nunca votou. Sempre teve essa 6, 4, 55 a 45 para o PSDB. Sim. Desde 2000, fui candidato a vice do Pedro. O Miguel fez 53, 54, nós fizemos 39% em segundo lugar. E a gente não era nada em 2000, a gente eu e o Pedro quase que foi bem, não. Olha só, olha como é a política. Assim. Por isso que eu falo que nós não somos inimigos, nós somos adversários. Em 2020, 2000 você foi vice do Pedro. 2000. Em 2008 você disputou com o Pedro. Sim, o Pedro saiu do PT, eu estava no PT, eu era vereador. Você entendeu? E a gente ia acabar o partido se depois eles voltam juntos em 2012. Fui eu que fui construir lá na construção. Então, liderança política. Não há inimizade. Há momentos diferentes. Agora, essa polarização coloca as pessoas como inimigo dentro da própria casa. Aliás, estamos falando do Pedro aqui, o Pedro Bigardi é candidato a pré, né? Eu quero falar... Pré-candidato a deputado estadual. A gente vai falar dos pré-candidatos, mas antes eu quero só finalizar, complementar o que o Fernando falou, e o Gerson, vocês falaram desse racha aí, dessa separação de prefeito e vice. Você vê que historicamente vinha um alinhamento importante de prefeito, vice-prefeito, e a construção da vocação de cada momento. Agora, eu também não tenho procuração para defender ninguém, não vou defender ninguém, mas só que tem o seguinte, queira ou não, o que é combinado não é caro. Eu aprendi isso há muito tempo, e palavra vale. Queira ou não queira, gosto... saber quem descombinou. Não, mas peraí, Gerson. Peraí, Gerson. Peraí. O que acontece mas aí que eu quero dizer para você. Combinado não é caro. Hoje, bem ou mal, certo ou errado, quem está com o CPF nas costas e assumiu o compromisso que fez com o povo é o prefeito. É o que está lá. O que não está mais, inclusive fez um vídeo recentemente dizendo o seguinte: eu não faço parte do dia a dia desse governo e nem das decisões desse governo. Ricardo Benassi tem um vídeo desse, eu salvei o vídeo. Então, você não, primeiro... Isso é antipolítica. Não, então, mas veja aí.
Isso é importante. Mas por que ele é vice? Gerson, Ele é contra a política. Mas, Gerson, isso é fundamental porque o projeto que foi vendido, que o Fernando falou, é o que deu a eleição. Agora, o Fernando falou que você tem que ver quem vai ser seu vice. O Ricardo Mas Berardi, pera, o quando ele Ricardo Berardi sai... é o cara que sempre falou que a Câmara tinha que fechar, Isso aí. que o vereador não presta, Que imprensa não é bom. Aí como que um cara desse vai ser vice-prefeito? Imprensa não é bom. Então, o vice, gente, o vice, o Itamar, até acompanhando o que o Itamar, o vice é um diria cara o com pai dele. expectativa. então, mas, E olha que eu não gosto, eu nem Vice- desgosto dele. mas eu também gosto, mas o que falta... Mas o que falta no compromisso é o seguinte, assumir o projeto para ser vice, ele tinha que baixar a bola, atuar como vice e ver o que o capitão quer fazer, que é o prefeito, seja quem for. Agora ele não toma decisões, ele não participa, então devolve o salário. Eu sei, mas não fui eu. Fala em economizar dinheiro, devolve o salário. Não fui eu que sentei lá e combinei que são 2 vice, 2 primeiras-damas. E a gente Mas viu como... você tá, é isso que eu estou dizendo. Isso ia dar confusão. Mas quem que nesse prejuízo, quando você abre sociedade, eu abro a sociedade com o Fernando, a empresa está bem, nós somos amigos, vamos jantar junto e viajar, e começa a dar prejuízo, cai fora e larga as coisas nas costas dele. Tá errado. Tá errado. É isso que eu estou dizendo. O cara que saiu do barco é que tá errado. Porque quem está no barco vai ter que levar o barco a algum lugar. Vai ter que remar com a tripulação, vai ter que dar destino, vai ter que dar alimento, vai ter que fazer tudo. Vou cortar para nós tudo que está acontecendo. Aí não precisa. Só não pode ficar fazendo videozinho dizendo que é o bonzinho da sociedade. Não tem bonzinho. Vamos ao escândalo? Eu vou aproveitar a oportunidade, Tobias. Ô, Romildo, presta atenção nisso. E todos os vereadores, olha só. Tem outro vídeo dele que ele diz o seguinte: sabe o que é? É que as pessoas boas, as pessoas do bem, as honestas, elas se afastam, elas veem o que está acontecendo na política e não querem nem entrar. Agora, quer dizer, só ele é bonzinho, todo mundo que está na política, você está incluso, viu, amigo? Você é político. Todo mundo que está na política não presta, é desonesto, então você está errado, amigo. Você não quer nem atuar e quer criticar, então vai embora. Mas nós não Então, podemos tá errado. cair Mas o povo está no pagando. erro O povo de tá pagando. discutir pessoas. Nós temos que discutir projeto. Nós Isso. temos que discutir projeto. Obrigado, Fernando. O prefeito vai colocar. Vamos voltar para os deputados. O prefeito vai colocar uma proposta dentro daquilo que ele se comprometeu. Ele vai ter que se virar, O prefeito vai ter que dizer se é favorável, se é contra e por quê. Mas não sobre projeto, não é sobre pessoa, é sobre projeto. Entendeu? Não é sobre Mas tem alguém assumiu o projeto que é o prefeito, não é o sobre outro está projeto fora. pessoal. E agora nós temos os deputados. Nós temos uma baita oportunidade de corrigir isso, de trazer mais um aliado, porque o deputado pode ser E o precisamos, deputado né? de situação ou de oposição, o deputado vai ser um aliado do prefeito. É ele que vai trazer o recurso, a emenda, é ele que vai trazer as atenções do governo do estado, a atenção do governo federal, seja ele quem for, para o município. Representar É oficialmente. isso. Então nós temos que parar de discutir pessoas, vamos discutir projetos. Quem são os deputados, os candidatos, agora ainda pré, mas quem são os pré-candidatos da região que têm chance, que têm representatividade, que têm condições de exercer esse papel? Competência, vamos buscar experiência. essas pessoas. Vamos buscar as pessoas, nós temos que deixar algo de melhor para o futuro, para as nossas gerações, as próximas gerações. Não para a eleição daqui 2 meses. Daqui 2 meses acabou, passou, continua. Dia Como é que 5 de vai ser outubro é depois, outro né? dia. Nós estamos pensando demais em 4 de outubro, esquecendo de 2027, 2028, 2029. E eu não estou falando de eleição, eu estou falando da cidade. Saúde e Estou educação. falando da fila, da saúde, eu estou falando da segurança, estou falando do meio ambiente. Essas questões, e o Romildo sabe bem disso, porque várias vezes, eu, enquanto secretário de Negócios Jurídicos, encaminhamos projeto de lei tratando sobre região. A formação, Gerson, da região metropolitana de Jundiaí, ela não é por acaso. Sim. É porque a saúde impacta em todos os municípios, o trânsito, a mobilidade impacta em todos os municípios, a questão do meio ambiente impacta em todos os municípios. Não adianta eu fazer uma lei de extrema preservação em 1/3 da Serra do Japi e os outros 2 municípios que também têm a Serra do Japi, também têm o mar, não ter proteção. Qual a dificuldade? Qual a diferença? Em Jundiaí eu não posso desmatar, em Jundiaí eu tenho que preservar. No município do lado eu posso acabar com a Serra do Japi, é isso? Posso fazer o que eu quiser lá? Então nós precisamos ter a discussão regional. Nós precisamos ter políticos que tenham essa disposição, que tenham capacidade, liderança para fazer essa discussão regional. E eu tenho que dar os parabéns aí para os prefeitos da região, porque todos eles estão se posicionando, Aí. todos eles estão buscando o melhor para a sua cidade, buscando o melhor para a sua região. Ô Gerson, o Fernando falou algo, eu bati um papo com ele outro dia, Tobias, ele falou um negócio que eu achei fundamental. A gente está chamando a sua atenção para votar nos candidatos, eu vou dizer o nome dos que a gente tem aqui, e aí a questão de ciúme ou vaidade, não pode ter ciúme. O Fernando falou um negócio importante, Tobias. Quando nós falamos dos pré-candidatos da nossa região, nós estamos defendendo a nossa região.
Então, cada partido, cada candidato vai fazer a sua campanha. Mas a gente tem aqui a lista, aquela lista cuja qual você deve se preocupar para que nos próximos anos a gente tenha um futuro melhor. Aqui o Romildo ajude, os vereadores ajudem. Aliás, se o vereador de Várzea criticando um candidato de Jundiaí, meu amigo, você não deve fazer isso. É melhor votar num candidato de Jundiaí do que votar na Janaína, do que votar no Alexandre, do que votar naquele, como é que chama aquele, o Tiririca, o Frota, Alexandre Frota. É melhor votar em Jundiaí? Então você é vereador de Várzea, lute pela região. Só de voto de fora, É. vai eleger dois deputados. Eu entendi o posicionamento dele com relação Não, Fernando, Eu não. entendi o posicionamento dele com relação à cidade deixar de ter representatividade. Não, Agora, não. ele precisa entender o seguinte, Isso. o político tem chamado. E muitas vezes ele é obrigado a deixar o cargo de deputado e sair prefeito. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Entendeu? Agora, ele tem razão. As duas coisas são verdade. São duas verdades. Ele tem razão. Se a cidade lá, cidade X, se Jundiaí vota num deputado, num candidato a deputado da região, que é de Vinhedo, e chega daqui 2 anos, ele deixa o mandato para exercer a prefeitura de Vinhedo, Vinhedo ganha. Se Vinhedo pediu Mas você não aquilo, falou Vinhedo que ganha. política Mas é isso, Jundiaí- eles saíram mas Jundiaí- junto sim, num período agora, mas Jundiaí num perde. outro momento é outro momento. perde, Mas o não suplente assume, não perde. O Mas suplente o suplente assume. não é da região. Por isso O que tem suplente que não é da ter, cidade. Não necessariamente. Né? Não é. Geralmente não é. por isso que tem que ter a É quem reforma. fez mais votos. Por isso que tem que ter a reforma política, aquilo que vocês O sempre distrital? defenderam, que faz sentido, que é o voto distrital. Voto distrital. Tem que ser Aí eleição, resolve isso. eleição Aí sim. casada, porque cada vez que tem eleição de prefeito e deputado, Essa tudo, seria melhor, né? Eleição para ver se o geral, cara vai fazer Essa casinha. geral. eleições gerais, mandato Agora, de 5 anos. se não for assim, vai fazer. Agora- Você tem dúvida que vai acontecer? Sempre aconteceu. Aconteceu com Sempre o aconteceu. Pedro, aconteceu com o Luiz Fernando, aconteceu com o E Miguel, nós aconteceu mesmos com o não Ari. falamos que o povo esquece Tem, quem vai fazer votou. o quê? E agora, mais que isso, o que nós temos que entender, outra coisa que nós conversamos, eu e o Itamar, Gerson, é que assim, ó, e você falou isso quando elegeu os 4 deputados, de uma forma. 4, foi boa lembrança. Gerson. Eleição para prefeito, um ganha, o resto perde. Eleição para deputado, todos podem ganhar. Isso, adorei isso aí. Sorocaba chegou a eleger 5 deputados ou 6 deputados. Dayatuba tem, Sorocaba Entendeu? tem. Então nós temos capacidade, se nós concentrarmos os nossos votos nos deputados da região, nós temos condições de eleger sim 1, 2, 3 federais. Nossa região bate algo em torno de 800 a 1 milhão de eleitores na nossa região. A nossa Com lista 100 mil regional, votos elege um federal, 100, 110, com 80, 70 elege um estadual. Então nós podemos ter vários deputados estaduais eleitos pela nossa região, nós podemos ter vários deputados federais eleitos pela nossa região, se nós concentrarmos o voto aqui e pararmos, olhando pelos projetos e pararmos de olhar a pessoa. Eu olho pela internet, eu acho um japonesinho legal, vou votar no japonesinho. aí o que acontece? Nós temos nesse ano, Gerson, a gente tem uma lista reduzida, porque os famosos não estão aqui, graças a Deus, a gente tem muita gente de fora, São Paulo, Campinas, Indaiatuba, a nossa lista regional é grande, vai vir todo mundo, a gente não é contra ninguém, mas a lista é boa, inclusive. Eu vou citar aqui o que a gente tem de pré-candidato a federal. O Luiz Fernando, o Cristiano Lopes, a Ellen Martinelli e o Albino. A estadual, João Paulo Souza, Renata Sênio, Danilo João, o Ed Carlo, o Alexandre Pereira, o Fauás e o Pedro Bigali. O Alexandre A lista Federal. Ah, o Alexandre é federal, né? Alexandre é Volta ali pra cá. federal. Opa, Alexandre. E Alexandre. faltou um deputado federal da nossa Peraí, região. então. hein? Peraí. Tem que corrigir. Alexandre Faltou um Federal. deputado. É o Alexandre é federal. Faltou o nosso deputado de Vinhedo, hein? O Marcos Pereira. Deputado Marcos Pereira, pô. É o Marcos Pereira, que, Marcos Pereira. que vem aí na Lula, semana que quem é vem. esse cara? O que Pergunta pro Lula acontece? que ele sabe quem é. Não, mas o que acontece? Mas o que acontece? Espera aí, você falou um negócio importante. O Marcos Pereira, embora esteja de Vinhedo, ele não é tão reconhecido da região, assim como o Alexandre. O Alexandre Pereira foi deputado estadual e pouca gente sabe O disso. Alexandre Pereira Ele foi mora- deputado. Ele mora em Jundiaí há 35 anos. E não tem esse reconhecimento. Então, se a gente deixar o Por Marcos isso que nós Pereira... estamos fazendo esse trabalho também. E aí, ó, tá vendo? Por Aí, isso ó. que nós estamos fazendo esse trabalho, nós nos dispusemos, Entendeu? É isso. desde dezembro do ano passado, a fazer esse trabalho. Olhar para aqueles que olham para Jundiaí. Que olham para Jundiaí quando não tem eleição também. Porque ano passado não tinha eleição. Quando ele saiu de Brasília, veio para Vinhedo, saiu da casa dele, veio aqui em Jundiaí, nos fez o convite. Se você Pra pegar... começar O o partido. Jundiaí, que por causa dessa coisa de olhar a pessoa, votaram naquele Eduardo Bolsonaro. Aí o cara está queimando dinheiro, prejudicando o país dos Estados Unidos, não mandou um centavo de verba para Jundiaí. Nunca mandou verba pra cá, Fez não. mais de 15 mil votos em Jundiaí.
que talvez seja A Janaina Pascoal, ele, a Carla Zambelli. Foi o voto que faltou Fred pro Machado. Fred, pro A Carla Palácio. Zambelli, isso. Exatamente. Foi o voto que foi dessa gente. E que o cara poderia- tá lá nos Estados Unidos prejudicando o país. Podia trabalhando ter, contra, podia ter traíra. elegido gente, podia ter elegido deputado nosso. Se você pegar por competência e Quantos experiência, votos não fez? Mais de 15 mil votos, Judei. se você pegar por experiência e competência, os Bora nomes mais, aqui, é Campo Limpo. os nomes aqui têm competência e experiência. O Luiz Fernando prefeito 2 vezes, deputado federal e estadual, o Max Pereira, liderança nacional, o Alexandre já foi deputado estadual, agora é federal. Esses são os que têm mais liderança política, tem articulação. Para estadual, o João Paulo, que agora é vice-prefeito, a Renata, prefeita 2 vezes, elegeu seu sucessor do Guzmão, é presidente da FRB, o Danilo João, prefeito 2 vezes, elegeu seu sucessor, que é o Cauã lá, dando exemplo, é os que têm experiência. Depois o Pedro, que foi prefeito uma vez só, 2 vezes deputado. foi 2 vezes deputado e prefeito uma vez. E junto com Uma vez ele Aristóteles. foi suplente Tá e aí- assumiu, e tá deputado aí ele ganhou uma, não foi isso? Tá aí as obras da Foi suplente. 9 de julho. Não, ele Fruto do Ari Fosse e do Pedro Bigardi. Está lá o Tobias Musael ali. Tudo obra do tempo que Pedro Bigardi e Ari Fosse eram deputados. Tem muita coisa da época que o Miguel foi deputado. O Alexandre Pereira É o e que eu o digo, Pedro quando você tem um tem a mesma deputado- história. Eles ganharam entraram com eles eram suplente, entraram, o Alexandre Pereira foi o mesmo caso. E o Pedro também, depois o Pedro ganhou e o Alexandre também ganhou. Mas eu estou dizendo, Eles têm o quando mesmo você histórico. tem um deputado, É bom independente dele demais. ser do partido do É isso prefeito aí. ou não, a cidade ganha. Deixa vir. A cidade Deixa ganha. vir. Deixa vir. Pedro tem tudo, essa eleição está na mão dele, porque ele é o único candidato a deputado estadual do campo progressista. Mas o histórico de voto dele é muito. O histórico de voto dele foi decrescente, por quê? 50 mil votos, ele. A sociedade parou de avaliá-lo como bem. Acho Você que percebe como a gente a tem que gestão orientar o municipal- povo? A gestão municipal Não, dele viu que a gente tem que orientar o que a povo? população Porque esperava. ele deixou É o Luiz essa. Fernando sapatear dele. Porque se tivesse O respondido. Luiz Fernando não era, Olha só. não era prefeito Olha ainda, só, não tinha uma. não, O Luiz Fernando não depois. tinha uma. Tem 5 minutos para Quando o acabar, Luiz hein? Fernando ganhou dele- 4, né? Cada live. Isso a história é boa. A gente continua na rádio aqui, ô, Tobias. O Pedro deixou 90 milhões de reais de dívida, que não é dívida, porque você passa de um ano para o outro, e isso acontece com todos os Não, prefeitos. Gerson, eu participei da gestão. O Eu Luiz cheguei lá Fernando- com um Ah lá, pé atrasado, pelo amor de Deus. O Luiz Fernando, então, 90 milhões. A cidade O Luiz pagou Fernando- caro, não é 90 Quero milhões. terminar. O Luiz Fernando deixou 500 milhões para o Luiz Fernando no primeiro mandato. 500 milhões. Não se trata de 500 90 milhões, se 500 trata do milhões. contrato do lixo sem pagar, do contrato do tudo transporte pago, público né? sem pagar, 90 milhões. dos contratos São do Vicente. hospital sem pagar, do São Vicente sem pagar. São Vicente não recebia Olha lá. sequer. Foi isso aí que acabou com o não, Pedro. E não era isso. o São Tá aí Vicente as sequer uvas, tá aí recebia. todas as coisas. É isso sequer aí. recebia lençol da lavanderia porque não Você tinha tem- estava pago. Olha Dois aqui, caras aqui. Uniforme escolar, tudo governo Pedro. Merenda de primeira qualidade. Um preço que, vamos lá, né? Ah lá. Pronto, Então- tá aí, ó. Tá aí. Eu acho, peraí, eu acho que nós vamos ter que fazer um outro programa, porque nós temos 3 minutos para acabar, senão a live cai. Mas Vamos lá, né? Tobias, vamos voltar com esses dois aqui, né? Por que eu tô dizendo isso para vocês, Eu nem gente? falei da coxinha, hein? Foi Olha lá. ele que falou. Por que eu tô... Peraí. O Martinelli falava da coxinha. Peraí, eu tô dizendo para vocês... Martinelli, vereador Martinelli que não fala nada. Itatiba teve problema também, né? Itatiba tem problema de hortifruti também, deixa eu te falar. Era o mesmo preço da coxinha do Miguel. A gente vai chamar aqui de novo vocês dois, a gente vai convidar de novo, porque é o seguinte, é o que eu disse, 2 pessoas experientes, lideranças políticas, presidentes partidários, já foi vereador, presidente da Câmara, conhece a história, conhece os bastidores. E nós estamos aqui, todos nós, a Rádio Difusora, o Jornal Jundiaí, o Instagram, você, a direção aqui, toda a equipe, lutando pela nossa cidade, pela nossa região. É isso que eu quero que vocês entendam. O Romildo veio aqui para assistir, para prestigiar, e é isso que a gente quer que você faça. Eu queria produzir, eu falei para o Tobias, produzir essa lista aqui, ó, imprimir. Romildo, que eu tive a satisfação de lançar na política, finalzinho de 2007 e 2008. Ele era menos barrigudo, você falou, né? Era magrinho. Era magrinho. E aí, o barrigudo mais aqui, bem barrigudo era eu. Tá. Não que eu diminui muito, mas diminui. O Romildo era bem magrinho. E a gente andava aquele Novo Horizonte lá, era candidato a prefeito, ele candidato a vereador. Eu Nessa andava época eu não era aqui no nascido. Aí, ó, então o Gerson tá aqui, peraí, o Gerson, a gente vai ter que finalizar. O Gerson e o Fernando o Ferrugem tem histórias boas para contar. Eu queria, Gerson e Ferrugem e Tobias, imprimir a lista nossa aqui, Romildo, dos nossos pré-candidatos e fazer a justiça eleitoral. Não quero saber da justiça eleitoral, vamos criar o nosso voto distrital e dizer, amigão, a eleição está aí, só presta atenção nessa lista, escolhe quem você quiser, quer jogar no lixo, voto, quer votar em São Paulo, Dayatuba, vota, mas dá preferência para o nosso futuro, para a nossa saúde, para a educação, para a mobilidade, para a segurança, para o TEA, para tanta coisa. Um beijo bem carinhoso, obrigado pela audiência na Difusora, obrigado pela audiência no Instagram, obrigado Gerson, obrigado Ferrugem, obrigado Tobias, Samuel, Romildo veio prestigiando, traz todos os vereadores aqui, deixa tudo aqui, põe cadeira, para eles assistirem, quem sabe eles aprendem alguma coisa que tem que fiscalizar essa Câmara Municipal. Eu tenho muito para falar de Câmara, mas não vai ser hoje. Beijo bem grande, gente. Compartilha a nossa live aí.
Obrigado.